Iniciamos este protocolo compreendendo a distorção fundamental que mantém a maioria das pessoas presas em um ciclo de sofrimento e mediocridade, a incapacidade de separar o fato da interpretação emocional. A maioria das pessoas enxerga a vida através da lente estreita e turva do eu ferido, reagindo a cada contratempo, crítica ou obstáculo como se fosse um ataque pessoal ou o fim definitivo do mundo. Elas estão mergulhadas no drama do momento, incapazes de ver além das suas próprias emoções imediatas. No entanto, o mestre não se permite ser tragado pela correnteza dos eventos. Ele pratica o que os estoicos chamavam de megalopsiquia, a grandeza de alma, que permite que ele se eleve mentalmente acima do cenário presente e observe a situação de uma perspectiva superior, como se fosse um espectador imparcial e racional da sua própria existência. A mudança de mentalidade proposta por Marco Aurélio sugere que olhemos para os nossos problemas e para as nossas crises como se fossem pontos minúsculos e insignificantes dentro de um universo vasto, eterno e indiferente às nossas pequenas vaidades. Quando você aprende a pensar como um mestre, você retira sistematicamente o drama da situação, desinfetando o evento de qualquer narrativa de vitimismo ou tragédia. O que antes parecia um desastre intransponível passa a ser visto apenas como um conjunto neutro de fatos que exige puramente uma resposta lógica e uma ação coordenada. Ao adotar a visão de cima, você ganha a clareza necessária para perceber que a maioria das coisas que te tiram o sono hoje não terá a menor importância em um ano, ou mesmo em uma década. Esta altitude mental é o que confere ao mestre a sua invencibilidade, pois ele não luta contra a realidade, ele a analisa com a frieza de um estrategista. Pensar como um mestre é entender que a sua mente é o único lugar onde o mundo pode realmente te ferir. Se você recusa a interpretação de que algo é um mal, o dano simplesmente deixa de existir. Ao elevar a sua consciência, você para de reagir aos impulsos do ego e começa a agir sob o comando da razão universal. O drama é o alimento dos fracos, enquanto a perspectiva é a ferramenta dos soberanos. A partir de agora, diante de qualquer adversidade, suba o nível da sua visão e pergunte-se: o que um espectador sábio e imperturbável faria nesta situação? Para darmos continuidade ao processo de forja da maestria, precisamos corrigir a falha de percepção que acomete a massa. A crença de que o treinamento é um fim voltado apenas para a estética ou para a saúde do corpo. Enquanto muitas pessoas acreditam que a disciplina física serve meramente para a aparência, o mestre compreende que o treinamento é, em sua essência, o laboratório da vontade, onde o corpo atua apenas como a ferramenta de teste para a têmpera da alma. O mestre não treina para ser admirado, mas para garantir que a sua mente não se torne escrava das circunstâncias, do conforto ou da conveniência. Ele entende que uma mente que não é testada voluntariamente no desconforto falhará inevitavelmente quando o destino trouxer uma dor involuntária. O método do mestre consiste em buscar o desconforto de forma deliberada, não por uma inclinação masoquista, mas como uma estratégia de guerra para assegurar a sua independência em relação aos prazeres. Ele treina o não com a mesma intensidade com que um soldado treina o uso de sua arma. É o não à comida extra que o corpo deseja por gula, o não ao sono excessivo que a preguiça demanda, e o não à reclamação fácil que o ego tenta proferir diante de um imprevisto. Através desse treinamento, o mestre constrói uma barreira intransponível entre o seu impulso e a sua ação, garantindo que a razão sempre tenha a palavra final sobre os apetites biológicos. A ação prática para consolidar esse pilar é a execução da pobreza voluntária proposta por Sêneca,
ou qualquer forma de privação controlada que desafie a sua dependência do mundo externo. Pode ser passar um dia inteiro com o mínimo de recursos, realizar um treino físico exaustivo que leve os seus músculos ao limite, ou praticar um jejum rigoroso de tecnologia e distrações digitais. O objetivo fundamental não é o sofrimento em si, mas a prova cabal de que a sua felicidade e a sua integridade não dependem de nada que seja externo a você. Quem se treina habitualmente no desconforto torna-se imune às ameaças do destino, pois já descobriu que a verdadeira segurança reside na sua própria capacidade de suportar e de prevalecer, independentemente do que lhe seja tirado. Observamos o contraste definitivo entre a mediocridade e a excelência, no momento em que a decisão se transforma em movimento. O homem comum pauta sua existência na flutuação instável do que ele quer ou do que sente no momento, enquanto o mestre ancora suas ações na rocha inabalável do que é justo e necessário. Para a massa, a motivação é uma divindade caprichosa que eles esperam que apareça para que possam começar a trabalhar. Para o mestre, a ação é um dever que independe do estado emocional. Ele não pergunta se está com vontade de cumprir sua obrigação. Ele apenas a executa, pois entende que submeter a própria conduta ao humor do momento é a forma mais baixa de servidão. Epicteto ensinava com clareza solar que a nossa única e verdadeira função é desempenhar com perfeição o papel que o destino nos atribuiu no grande teatro da vida. Se o seu papel hoje é ser pai ou mãe, você deve buscar a maestria na criação e na proteção dos seus. Se você é um funcionário ou um líder, deve operar com a precisão, a integridade e a seriedade de um imperador zelando por suas províncias. A ação do mestre é marcada por uma técnica impecável e por uma ética que não admite atalhos, transformando o cotidiano em um campo de prática para a virtude. Ele não faz o que é fácil, ele faz o que é correto, elevando o padrão de tudo o que toca através do exemplo silencioso da competência. A execução do mestre não admite hesitação, pois ele sabe que a dúvida é a fresta por onde a fraqueza entra. Ele encara a tarefa mais difícil e intimidadora logo no início de sua jornada diária, pois compreende que a procrastinação nada mais é do que a confissão pública de que a sua mente ainda é governada pelo medo e pela busca por conforto. Agir como um mestre é possuir a capacidade de transformar cada obstáculo, cada crítica e cada revés na matéria-prima essencial para o fortalecimento do caráter. Quando o dever se torna maior do que o desejo, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser uma força da natureza que molda a realidade conforme a sua vontade treinada. Atingimos agora o ponto de ruptura definitiva entre o mestre e a multidão, a localização da fonte de validação e o estabelecimento de uma independência emocional absoluta. Enquanto a maioria das pessoas vive em uma busca desesperada por aplausos e em um terror paralisante diante das vaias, o mestre compreende que a opinião alheia é um território que ele não controla e, portanto, é algo que não deve possuir peso algum em sua balança interna. Ele não entrega a chave da sua tranquilidade nas mãos de terceiros, pois sabe que quem depende do elogio para ser feliz dependerá do insulto para ser miserável. O mestre é, por definição, o seu próprio tribunal. Ele estabelece padrões de conduta tão elevados que o julgamento do mundo exterior torna-se irrelevante diante da análise rigorosa da sua própria consciência. No final de cada jornada, o mestre não desperdiça energia perguntando-se: o que os outros pensaram de mim? Ou como fui percebido pela massa? Mas sim, questionando o seu juiz interno com uma honestidade brutal. Eu agi de acordo com os meus princípios inegociáveis. Ele busca a excelência não para ser notado, mas para estar em paz com a imagem que vê refletida no espelho da própria alma.
Essa autonomia radical é o que traz a paz inabalável que os estoicos tanto prezavam. É o poder de permanecer firme quando todos ao redor vacilam e de manter a integridade quando a pressão social exige a conformidade. Quando você para de tentar agradar a um mundo volúvel e contraditório, você finalmente ganha a liberdade necessária para dominá-lo através da força silenciosa do seu próprio exemplo. Esta soberania do juiz interno transforma a sua presença em algo magnético e respeitado, pois nada é mais intimidante e inspirador do que uma pessoa que não pode ser comprada por elogios nem silenciada por críticas. O mestre entende que a verdadeira reputação não é o que os outros dizem, mas o que ele sabe ser verdade sobre si mesmo nos momentos de solidão. Ao cultivar esse santuário interno de justiça e razão, você se torna imune às tempestades sociais. A autonomia é o prêmio final da maestria. A capacidade de caminhar pelo mundo sem precisar pedir permissão para ser quem você decidiu ser, agindo com a segurança de quem responde apenas às leis da própria virtude. Encerramos este protocolo com a clareza de que a maestria não é um destino geográfico ou um título de nobreza, mas sim um estado de prontidão contínua e um compromisso inabalável com a qualidade da sua própria existência. Pensar com clareza absoluta, treinar com rigor espartano e agir com uma integridade que não conhece concessões. Esses são os pilares que transformam uma vida comum, marcada pela reatividade e pelo medo, em uma existência épica e soberana. Como os antigos mestres ensinavam, a virtude é a sua própria recompensa, e você não precisa de nada além da sua própria aprovação racional para se sentir completo e vitorioso diante do destino. Você agora possui o mapa para elevar sua conduta acima da média e habitar a elite das mentes autossuficientes. O mundo continuará tentando puxá-lo de volta para o conforto e para a distração, mas o mestre sabe que o seu lar é a disciplina e o seu refúgio é a razão. A excelência não é um ato isolado, mas um hábito que se renova a cada escolha difícil que você decide enfrentar de cabeça erguida. Qual ação de mestre você vai tomar nos próximos 10 minutos? Não permita que este conhecimento se perca na inércia. Escolha agora a tarefa que você mais teme, o dever que você mais adia e ataque-o com toda a força da sua racionalidade. Comente: eu assumo o comando para selar sua posição e firmar seu compromisso com a maestria estoica. Deixe o seu like e inscreva-se se você escolheu definitivamente o caminho da grandeza e do autodomínio absoluto.